Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Teatro Municipal de Paulínia para o nosso segundo dia do 19º Congresso, 19º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. É novamente uma satisfação contar com a presença de todos os senhores. Queremos, uma vez mais, expressar toda a nossa gratidão pelo imprescindível patrocínio a este evento, oferecido pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal, pela General Motors do Brasil, pela Samsung, pela Honda, pela Alfa Financeira, pela Unilever e pelo Banco Santander. Também a inestimável colaboração da Sicoob Cocred, da Copercana, da Única, da TEL Telecomunicações, da Usina Bela Vista, da Usina Bazan, da Usina Colombo e da Cocan. E ainda do importante apoio da Matsuda, da COFCO Internacional e da Unimed Campinas. Dando imediatamente início ao nosso conteúdo programático, teremos agora o terceiro painel, com o tema A Advocacia do Futuro, Novas Formas de Solução de Conflitos. Para compor a nossa mesa, convidamos o Dr. Júlio César Beltrão e, para coordenar o painel, Sua Excelência, a desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockman. Doutor Júlio, doutora Amanda. É bonito ver daqui, né? Vocês não sabem o que é bonito. Bom dia a todos. É uma grande alegria iniciar esse segundo dia da 19ª edição do Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. E eu diria que é muito mais satisfatório, muito mais alegre ver e ouvir nos corredores nos corredores, na plateia, o grande congressamento que é este encontro, este grande encontro anual que nós temos, que já virou tradição na cidade de Paulínia, é uma grande tradição, é a grande tradição do TRT da 15ª Região. Esse é o verdadeiro significado do nosso congresso. Debater, inovar, trocar boas práticas. Estamos juntos os estudantes, juntos os estagiários, juntos os advogados, e, por que não dizer, especialmente juntos a magistratura. É extremamente importante a magistratura do Tribunal da 15ª Região estar junta para ter um judiciário forte, doutora Amanda. Para ter um judiciário que realmente possa entregar, doutor Júlio, a nossa prestação jurisdicional rápida e efetiva. E só a coesão de forças nos faz fortes. Esse é o grande significado desse grande conclave. Mas hoje nós vamos escutar o outro lado. Hoje nós vamos ouvir sobre a advocacia do futuro. Hoje nós vamos falar das novas formas de solução de conflitos. Como se projeta a advocacia, como a magistratura vê irmanada a advocacia e as novas formas de solução de conflitos.
Antes de ouvir nossos palestrantes, eu gostaria de dizer, e muitos de vocês já sabem, já conhecem, que o TRT adota inúmeras boas práticas para a solução de conflitos. O que levou o nosso tribunal a ser projetado nacionalmente, já há algum tempo, pelas boas práticas da mediação e da conciliação. Isso também projetou o nosso judiciário mais forte. Mas não sou eu que venho fazer palestra. Eu gostaria, inicialmente, de apresentar o Dr. Júlio César Beltrão. O Dr. Júlio é advogado com 25 anos de experiência profissional, tendo construído sua carreira em bancos, escritório de advocacia de grande porte e empresas multinacionais. Ele é ao lado da advocacia empresarial. Trabalha na Unilever desde 2014, onde exerce as funções de diretor jurídico e de compliance, e responsável por Brasil e América Latina. Possui pós-graduação em Direito do Trabalho pela PUC e 2 MBAs em Gestão de Negócios, um pela Business School de São Paulo e outro pela FIA USP. Dr. Júlio, está com a palavra. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo a doutora Gisela de Moraes pela generosidade de ter me feito esse convite, com o qual fico muito honrado. Cumprimentar a doutora Ana Paula Lockman, nossa nova coordenadora do Sejusc, aqui da 15ª Região. Doutora Amanda, com quem eu já tive o prazer de dividir o microfone em outra oportunidade. Imagino que quem esteve aqui hoje deve estar com uma expectativa grande sobre o contraponto da parte do capital, né? Porque a Unilever está aqui personificando o capital hoje, né? Mas eu preciso dizer para vocês que eu não sou maluco, eu ainda tenho juízo, e eu não vou contradizer professores, mestres, doutores, médicos, sociólogos. Aliás, eu não estou vendo o professor Ricardo Antunes aqui, mas eu tenho uma fofoca a fazer. Ontem ele foi visto indo embora chamando um Uber, e me parece que chegou em casa e pediu uma pizza pelo iFood. Aliás, ele mora no Airbnb. Por outro lado, a doutora Márcia, ela trouxe aqui uma foto do Renato Russo, com aquela música que o futuro não é mais como era antigamente. E eu resolvi trazer aqui o Lulu Santos para dizer para vocês que ontem, chegando aqui em Paulínia, antes do início do evento, a minha expectativa era de que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Mas depois de ouvir todas as palestras e depois de muita reflexão ontem, eu fui para casa cantando, não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. Brincadeiras à parte, eu acho que essa é uma excelente oportunidade para a gente começar a olhar a questão da tecnologia, das novas formas de trabalho, da indústria 4.0, dessa nova revolução, também sob o prisma de quem enxerga benesses, de quem enxerga vantagens. Eu não tenho a pretensão aqui de ser o dono da verdade, a minha única intenção é compartilhar com todos vocês um pouco da experiência da Unilever em relação a esse novo mundo e aterrissando isso num novo departamento jurídico. Então, a minha palestra está voltada para o advogado do futuro, basicamente com a experiência em empresas, mas que certamente vocês vão poder perceber que tem reflexos em toda a advocacia. Tá? Falando um pouco da Unilever, essa é uma empresa com 90 anos de atividade no Brasil. Basicamente, nós temos 4 grandes negócios, que é a limpeza doméstica, os cuidados pessoais, sorvetes e alimentos. São mais de 400 marcas e ela está presente em 100% dos lares brasileiros. Tenho certeza que todos aqui devem ter um produto da Unilever em casa. Quando abre a geladeira tem uma Hellmann's, quando abre o armário do banheiro tem um Close-Up, quando vai lavar sua roupa tem o Omo, né? São aproximadamente 12 mil colaboradores no Brasil,
10 fábricas, sendo 4 no interior de São Paulo. Então, essa é uma região especial para a Unilever, absolutamente importante. São fábricas em Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba e a mais recente do Grupo Unilever no Brasil, que é em Aguaí, com marca de São João da Boa Vista. Estamos presentes em 190 países, 2 bilhões e meio de pessoas consomem os nossos produtos diariamente, e se vocês considerarem que tem em torno de 7 bilhões de pessoas no mundo, tem aí 4,5 bilhões de oportunidades ainda para a Unilever, para a gente ficar nessa rota do capital aqui. A sustentabilidade está no DNA da Unilever, e isso não é dito da boca para fora, realmente está no propósito da empresa. Qualquer negócio, qualquer meta que se coloca de negócio, está sempre atrelada a um objetivo ligado à sustentabilidade, à responsabilidade social. E isso, sem demagogia nenhuma, tem uma lógica de ser, porque a empresa pensa na sua perpetuação, né? Ela sabe que proteger o meio ambiente, fazer negócios de forma sustentável na cadeia de suprimentos, pensar na sustentabilidade das pessoas, no que a gente chama de livelihood, significa continuar operando e tendo consumidores para consumir os seus produtos. Então, essa é a razão mercadológica, mas, obviamente, que tem um senso de responsabilidade muito grande por trás disso também. Como eu disse aqui, eu acho que hoje é hora da gente enxergar essa questão da nova tecnologia, das novas formas de trabalho, sob um outro prisma, né? Sob o prisma da mudança de comportamento da sociedade. Porque são anseios dessas novas gerações uma nova forma de trabalho. É isso que a gente percebe, inclusive, na Unilever, né? Então, nós recebemos profissionais com novas qualificações, com interesses diferentes, né? E nós temos que aprender a lidar com isso. Então, não é mais a tecnologia ou a indústria 4.0 mudando a forma de trabalho, mas sim enxergar a coisa sob o prisma de quem está chegando nesse mercado de trabalho e quer opções diferentes de trabalho, né? E aí, eu vou me valer aqui desse chart da ação gerencial para a gente entender essa transformação ao longo dos anos, né? Então, a gente começa com os baby boomers, logo após a Segunda Guerra Mundial, cuja característica era estabilidade, né? Então, tinha uma educação rígida, era aquele profissional que permanecia por 30, 40 anos na mesma empresa. E aí vem a geração X, a partir da década de 60 até a década de 90, na qual eu me incluo, que começa a ansiar por mudanças, né? Então, é um entendimento de que a tecnologia é uma nova aliada, busca uma maturidade, busca uma independência e uma liberdade pelos seus direitos. É bom frisar aqui que foi essa geração que começou com essa revolução tecnológica. Essa geração que trouxe inovação, que trouxe mais liberdade e que persiste, né? O Unilever é uma empresa de 90 anos no Brasil, nós convivemos ainda com essa geração, né? Depois vem a geração Y, que é a geração da tecnologia, então uma postura mais desafiadora, competitiva. E, por fim, a geração Z, a partir da década de 90, começo dos anos 2000, que busca a conectividade. Então, a principal característica é a individualidade, é o desapego, não desejam estabilidade, tem uma ansiedade pela velocidade no estilo de vida, está sempre presente nas redes sociais, é por ali que eles se comunicam, né? E é essa geração que bate lá na porta da Unilever procurando uma oportunidade de trabalho, não é nem de emprego, né? E eu quero trazer aqui para vocês um pouco do que essa tecnologia tem proporcionado de formas diferentes de trabalho que a Unilever, globalmente, mas também aqui no Brasil de maneira muito forte, vem tentando adaptar, não só para atrair esse novo profissional, mas para retê-lo também, né? Então, hoje a gente fala de job sharing, vocês devem ter visto na imprensa recentemente, saiu em diversos veículos, esse novo jeito de trabalhar, que é a chamada semana de 3 dias. Então, na experiência prática, você tem 2 profissionais do mesmo nível, fazendo o mesmo tipo de trabalho, né, compartilhando o trabalho e trabalhando menos dias da semana. São 3 dias cada. Um dia eles trabalham conjuntamente, né? E geralmente às sextas-feiras trabalham de casa ou não trabalham, né? Obviamente que você tem uma redução de jornada, mas também uma redução salarial aqui. Agora, é importante dizer que isso não partiu da empresa.
Esse foi um anseio que veio dos próprios trabalhadores da Unilever, né? O primeiro exemplo que saiu na imprensa, foram 2 diretoras de RH, uma tinha acabado de ser mãe, queria dedicar mais tempo ao filho, a outra tinha interesses em viagens, em fazer cursos de aperfeiçoamento, e elas levaram a proposta para a nossa vice-presidente de RH, passou pelo jurídico, nós não enxergamos nenhum tipo de risco nisso, ao contrário, se era interesse das próprias trabalhadoras, e foi instituído, então, esse chamado job sharing. A outra novidade é que agora a Unilever oferece vagas de estágio para pessoas com mais de 55 anos, obviamente que estejam estudando, né? E o que a gente enxerga de valor aqui? Obviamente que a contribuição que essas pessoas têm com a sua experiência profissional e de vida, né, para fazer esse balanço com a nova geração dentro da empresa, né? O home office, eu trouxe aqui para citar, porque a gente pode enxergar o copo meio cheio como o copo meio vazio, né? Eu prefiro enxergar meio cheio. E o que eu quero compartilhar com vocês é que o home office na Unilever existe há muito tempo, talvez há mais de 10 anos, né? Muito antes, portanto, da regulamentação trazida pela reforma trabalhista. E se vocês me perguntarem, eu vou responder que nós nunca tivemos nenhuma ação trabalhista questionando a questão do home office. Por quê? Porque o empregado enxerga como um benefício. Ele enxerga aquilo como a possibilidade dele ter um convívio maior com seus familiares, com a perda de tempo que ele tem no trânsito, ele ganha dentro de casa, fazendo academia, resolvendo as suas questões particulares, enfim. A Unilever, obviamente, trabalha em cima de pesquisas, nunca houve uma pesquisa que dissesse o contrário, né? Por isso que nós sempre acreditamos nesse modelo. E aí, para falar de algumas formas de trabalho colaborativo, o trabalho por plataforma, eu trouxe aqui alguns exemplos, eu não quero passar por todos, mas freelancers, né? Essa é uma possibilidade que a Unilever enxerga de contratação para serviços muito específicos. Então, vocês imaginem um serviço ligado à mídia digital, né? Nós acessamos plataformas digitais, colocamos o escopo do trabalho a ser desenvolvido e diversos profissionais, não só no Brasil, no mundo todo, colocam o seu perfil nessa mesma plataforma digital e essa plataforma funciona como um Tinder profissional. Ela faz o match do objetivo, do escopo do trabalho com o perfil dos candidatos. Muitas vezes a Unilever nem sabe quem é essa pessoa e essa pessoa não quer que a Unilever saiba quem é ela, porque ela não quer ser empregada da Unilever. Ela quer concluir o trabalho no prazo estipulado, geralmente são meses, 2, 3 meses, e partir para uma outra. Ela quer essa independência, ela é empreendedora, né? Outro exemplo é o Talent Swap. Aqui nós enviamos empregados da Unilever para outras companhias, geralmente multinacionais, e recebemos o profissional, o colaborador dessa outra companhia, geralmente por 6 meses dentro de casa. Então, há uma troca de experiência muito valiosa entre 2 companhias. Nós temos também, obviamente, nós somos aceleradores de startups, então, serviços específicos que precisam ser desenvolvidos e que nós não temos a capacidade dentro de casa, nós aceleramos startups, nós procuramos os empreendedores que estejam dispostos a encarar um novo projeto, e isso tem dado muito certo, né? Eu não sei se vocês já tiveram a chance de participar de alguma reunião de startups, mas é impressionante, porque são pessoas geralmente na faixa dos 25, 26 anos de idade, todos se intitulam CEOs, né? E esse cara ele não quer ser empregado efetivamente, ele não quer chegar às 9, sair às 18, ter um chefe, pensar numa carreira sólida por anos, ele quer mobilidade, ele quer liberdade, ele quer empreender, né? É esse novo mercado de trabalho, essa nova forma de trabalho que a gente enfrenta hoje na Unilever. E eu vou dizer para vocês, se não tivesse, por exemplo, um home office como esse, seria muito mais difícil atrair e reter os talentos que a gente tem hoje, né? Já tentando aterrissar toda essa história no departamento jurídico, né, o primeiro quadro ele mostra uma estrada muito nebulosa, né? No passado, o departamento jurídico ele tinha pouca visibilidade das causas das ações, né? Então, era uma postura muito mais litigiosa, e a tomada de decisão era com base unicamente nas teses jurídicas, né? Então, era aquele advogado mais romântico que recorria até o TST contra o antigo enunciado 256, que depois virou a súmula 331, e hoje é lei, né, a responsabilidade subsidiária.
Como é que é o departamento jurídico moderno e esse departamento que a gente tentou implementar na Unilever há cerca de 4 anos e pouco? Ele é um departamento voltado para análise de dados, para a coleta da informação, para a organização dessa informação que vai gerar conhecimento e, a partir daí, permitir que você tome melhores decisões, né? Então, hoje a decisão ela é tomada baseada em dados jurídicos e financeiros, porque eu costumo brincar com o time lá da Unilever, a gente abandonou a CLT e o CPC e agora a gente usa a HP, a calculadora científica, né? É com base nos números que a gente vai decidir se eu vou recorrer ou não, se vale a pena litigar até o final ou não, porque, ao final de contas, a gente está falando de 1% de juros ao mês mais correção monetária. Fora os honorários advocatícios, as custas do depósito recursal, no final do dia, eu que vim de escritório e estou há 8 anos em empresa, sou muito cobrado pelo CFO da companhia, pelo diretor financeiro, sobre resultados. E são resultados diferentes daqueles que a gente está acostumado no escritório de advocacia. No escritório, a gente vibra quando ganha um caso. Numa empresa, a gente vibra quando não dá impacto no P&L, né, que a gente chama, quando a provisão não sobe, né? Então, a gente deixa de ser romântico e passa a ser um pouco mais pragmático. Obviamente que isso passa também pela nossa responsabilidade como empresa, buscando sempre a pacificação social, e essa é a rota que nós escolhemos, né, são os acordos, a conciliação, e sempre com o uso da tecnologia como parceira, né? Eu tenho um exemplo para dar aqui, para ficar na questão da responsabilidade subsidiária. Mais ou menos 1/3 da carteira da Unilever, que eu não considero grande, se trata de ações trazidas por empregados de terceiros, né? E o que a gente faz? Nós temos um parceiro que monitora a contratação de um prestador de serviço e toda a vida contratual e a relação dele com a Unilever. Então, esse parceiro ele ajuda na seleção de empresas idôneas e, ao longo do contrato, ele audita esse parceiro, basicamente a folha de pagamento, o recolhimento do FGTS, do INSS, e quando tem alguma coisa que chama atenção, que acende uma luz amarela, nós ficamos sabendo imediatamente através de um sistema, né? Porque esse prestador ele tem que fazer o upload dos documentos no sistema. Isso tem nos ajudado a prevenir muito liability em relação a essas ações de terceiro. E, mais do que isso, essa atitude nos permitiu selecionar aquilo que separar o joio do trigo dentro da nossa carteira de processos. Então, nós temos aqueles que são tidos como repetitivos, e aí se insere as ações de terceiros, e nós temos aqueles considerados como estratégicos, onde a gente tem que colocar efetivamente um olhar diferente, né, um olhar muito mais técnico. Para esses considerados repetitivos, nós tomamos a seguinte decisão. Se no final do dia eu sei que eu não mexo a agulha ao enviar um advogado, um preposto, testemunhas, para uma audiência em que se discute a responsabilidade subsidiária da Unilever, e se eu tenho certeza que aquele primeiro reclamado, que é o meu prestador de serviço, tem saúde financeira, e muitas vezes é até maior que a Unilever, para pagar aquela condenação, qual é a vantagem de mandar um preposto e um advogado para essa audiência? Zero. No final do dia, o resultado vai ser o mesmo. Mas, Júlio, você vai tomar uma revelia, uma pena de confissão. Qual é o resultado no final do dia? Diferente de uma sentença que me condene em responsabilidade subsidiária? Não. Então, aqui a gente adota o pragmatismo mesmo, né? Isso não pode ser entendido, obviamente, como um desrespeito, um desprestígio ao judiciário. Eu fiz questão de colocar um tópico, porque a defesa a gente apresenta. A gente faz a defesa também por inteligência artificial, protocola por PJE, então o juiz da causa, quando abre lá, ele vê a defesa da Unilever, embora não veja o preposto e o advogado. E se ele tem a curiosidade de ler a defesa, no primeiro tópico ele vai ver já o nosso disclaimer, dizendo que aquilo é por uma questão meramente de custos e que não pode ser entendido como um desrespeito. Eu também fiz questão de visitar as diversas comarcas onde a gente tem processos, explicando para os magistrados essa nossa postura. E acho que foi super bem compreendida, né? Então, essa é uma forma pragmática de fazer gestão de contencioso hoje, nesse novo mercado em que o advogado tem que se adaptar. O robô, obviamente, ele não veio substituir o advogado, mas ele veio ajudar, ele veio assumir as funções, as tarefas repetitivas, para que o advogado tenha tempo livre para se dedicar a outras coisas mais importantes, como, por exemplo, prevenção. Então, a gente usa na Unilever a tecnologia o dia todo. Nós somos dependentes da tecnologia, essa é a verdade. Quando a gente fala de volume de contencioso,
vocês já devem ter recebido nas suas redes sociais aquele chart que diz que 95% das ações trabalhistas do mundo estão concentradas no Brasil. Eu não quero entrar aqui no mérito da veracidade dessa informação, mesmo porque eu não conheço a fonte, mas o que eu posso trazer e compartilhar com vocês é que na Unilever, se eu tomar a América Latina, que é a região pela qual eu sou responsável, as ações trabalhistas, 82% das ações trabalhistas estão concentradas no Brasil. E se eu for extrapolar isso para o mundo, o número não vai ser muito diferente, tá? Ontem eu vinha conversando aqui na antessala com o nosso presidente da OAB daqui de Paulínia, também 90% da provisão de tributos da Unilever está concentrada no Brasil. Então, é essa complexidade que o brasileiro enfrenta todos os dias quando acorda e vai trabalhar, né? Isso aqui definitivamente não é um país para amadores. Então, nós não podemos fechar os olhos para essas novas tecnologias que vêm nos ajudar a tomar melhores decisões num ambiente tão inóspito assim. E isso me remete a 4 anos e pouco atrás, quando eu tive a sorte, eu classifico dessa forma, de ser convidado pela doutora Gisela para uma conversa, pé de ouvido, na sua sala no tribunal, quando ali estava sendo inaugurado o antigo SIC, o Centro Integrado de Conciliação, e o convite que nos foi feito era para que nós abraçássemos a causa. Coincidiu com a minha chegada da Unilever, esse sempre foi o meu modo de pensar, de enxergar a gestão do contencioso, e de pronto nós aceitamos o desafio e passamos a ser parceiros do tribunal, no que veio a ser depois o Sejusc, e exportamos essa parceria para outros regionais que são também importantes para a gente, como, por exemplo, a 6ª região, onde nós também temos 4 fábricas, lá em Pernambuco, e essa tem sido uma história de sucesso, um caminho sem volta, né? É preciso dizer aqui que nós não procuramos o Sejusc porque a homologação do acordo é mais fácil lá. Não é por isso. Nós procuramos o Sejusc porque nós entendemos que esse sim é um órgão preparado, muito mais preparado, para mediação e para conciliação. Houve investimento nos servidores, todos são formados em mediação, a conversa é diferente no Sejusc, nós sempre temos ali uma mesa redonda, porque as partes não têm lado ali, e a conversa é sempre em prol do melhor para ambas as partes, né? Para se chegar em um acordo digno, que satisfaça os anseios do reclamante, mas que também seja factível para a companhia poder firmar. Então, eu sou fã do Sejusc, falo bem do Sejusc em todas as oportunidades que eu tenho, com o maior prazer. E aí a gente começa a aterrissar agora a nossa reforma trabalhista, Lulu Santos de novo, né? Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim, mas o fato é que ela trouxe novas formas de solução de conflitos interessantes e que a gente, na Unilever, tem se valido de uma forma bem frequente, né? Eu separo essas novas formas de solução de conflitos em extrajudiciais e, aqui livremente, em híbridos, né? Então, extrajudiciais, a gente está falando aqui dos tribunais arbitrais para os executivos e expatriados, não tem cabimento levar uma demanda de um executivo, de um expatriado, para a Justiça do Trabalho, discutir milhões, quando, na verdade, o foco deveria ser em quem mais precisa da Justiça do Trabalho, né? Hoje já se fala em mediação in company, então o conflito, quando ele nasce durante a relação de trabalho ou de emprego, ali é o momento, talvez, de se colocar um mediador para tentar solucionar a questão. Muitas empresas já vêm adotando, me parece que o Banco do Brasil adotou, e na Unilever a gente vem pensando seriamente em adotar essa mediação. Eu também sou responsável pela área de compliance, isso caberia como uma luva, porque 60% das queixas que chegam no compliance são ligadas à relação subordinado-chefe, né? Não são efetivamente uma quebra do código de princípios da companhia. E, por fim, eu gostaria de ver um sindicato mais ativo, aproveitando esse momento, né, pós-reforma trabalhista. Eu acho que é necessário a gente pensar numa reforma sindical também, e, nesse sentido, o sindicato tem que exercer um papel fundamental para dar credibilidade para essa mediação, representando os interesses dos trabalhadores, dos empregados, e fazendo esse balanceamento de forças quando se fala em conciliação e mediação extrajudicial. E, por fim, nos híbridos, a gente tem a mediação pré-processual no dissídio coletivo, e eu tenho um caso para contar para vocês aqui na 15ª região, muito interessante, e também os acordos extrajudiciais submetidos à homologação por jurisdição voluntária. Então, já entrando no tema da mediação pré-processual, nós tivemos há 2 anos uma greve na nossa planta de vinhedo, uma greve dolorosa, durou 19 dias,
muito beligerante, e nós não conseguíamos efetivamente, naquela época, sentar com o sindicato para dialogar e por fim ao conflito. E nós procuramos a mediação pré-processual, fomos lá falar com o doutor Edmundo Fraga Lopes, à época responsável por essa mediação, com o Koga, o economista que nos ajudou a fechar os números, e, para resumir, em 2 sessões nós conseguimos fechar um acordo com o sindicato. Era uma reestruturação na fábrica que atingia mais ou menos 100 trabalhadores, todo mundo saiu contente, todo mundo com uma verba extralegal significativa que efetivamente aplacou aquele impacto que a gente estava causando nos trabalhadores, mas por uma necessidade de negócio, e a mediação foi fundamental para a gente chegar a um bom termo de maneira civilizada. Depois disso, o diálogo com o sindicato melhorou muito, teve uma melhora excepcional. Hoje eu acho que a gente consegue sentar, negociar e falar de uma maneira mais tranquila. Falando dos acordos extrajudiciais, a Unilever tem se valido desses acordos quando os empregados nos procuram com alguma demanda. Geralmente são dirigentes sindicais, são cipeiros que querem sair da companhia e buscam uma indenização pelo período estabilitário. E a nossa primeira atitude é sempre falar: você já tem advogado? Procura o seu sindicato, procura o advogado, senão a gente nem começa a conversar. Geralmente eles já vêm com advogados, já têm conversado com os sindicatos, e aí nós iniciamos a conversa, chegamos aos termos do acordo e levamos a homologação pela Justiça do Trabalho. De novo aqui, não se trata de ter a Justiça do Trabalho como um órgão carimbador, mas sim de buscar a efetiva segurança jurídica que por tanto tempo a advocacia trabalhista reclama, né? O mundo ideal seria esse acordo extrajudicial, ao meu ver, ser distribuído e depois automaticamente enviado ao Sejusques, porque, de novo, é o órgão que está melhor preparado para essa atividade. A gente tem visto diferentes comarcas com diferentes procedimentos, o ideal seria que a gente tivesse um procedimento só. Em São Paulo, houve um comunicado, se não me engano, do tribunal, muito antes até da reforma trabalhista trazer a possibilidade do acordo extrajudicial, mas esse comunicado orientava os juízes a não homologar os acordos com quitação geral e acordos sem vínculo empregatício. No começo houve uma certa resistência, portanto, no TRT de São Paulo, mas hoje eu trago uma notícia aqui de que 80% dos acordos extrajudiciais já estão sendo aceitos, e mais do que isso, o segundo grau em São Paulo tem reformado decisões que homologam parcialmente esses acordos extrajudiciais. Esse é um avanço. No TRT aqui de Campinas, nós não havíamos tido essa experiência até a semana passada, quando nos chegou uma decisão de homologação de acordo extrajudicial, se negando a homologar, porque entendia que era necessário resguardar o direito de ação do reclamante. O que aconteceu? Tanto a Unilever quanto o reclamante, nós assinamos o recurso em conjunto, e agora a gente está na situação em que o juiz é o recorrido, e não a outra parte. Né? Estamos perdidos dessa forma. Nós estamos perdidos. Pois é. Estamos combinando em alguma coisa, doutor Júlio. Pois é. Eu trago aqui uma outra notícia recente, foi de antes de ontem, do dia 5 aqui, é uma pesquisa do TST sobre a necessidade, né, crescente da busca da celeridade processual como fator preponderante para a elaboração das metas, né, do tribunal. E aqui eu também quero colocar o dedo em outra ferida, que talvez seja essa disputa desnecessária entre juízes de varas do trabalho e o Sejusc. Todo mundo quer o acordo, né? Eu não acho que esse é o melhor caminho. De novo, eu acho que o Sejusc está bem preparado, eu acho que o juiz do trabalho de primeiro grau tem tantas outras coisas mais importantes para se debruçar do que efetivamente essa conciliação, que pode ser feita no Sejusc, e eu acho que talvez essa métrica de produtividade por números de acordo na vara do trabalho joga contra o objetivo principal do Sejusc. Eu acho que aqui a gente deveria também repensar. Eu trago outro dado aqui sobre a produtividade, esse é muito interessante. Então, no primeiro quadro, a gente vê o número de novas ações na Unilever depois da reforma trabalhista. O número não deve estar muito bom para ler, mas, enfim, de 2017 para 2018, o número de novas ações caiu 51%. A gente tinha, em média, 100, 110 ações por mês, caiu para 50, 60. E de 2018 para 2019, caiu mais 24%. Tá? Então, hoje eu consigo dizer que a gente está num patamar
razoável, de uma advocacia responsável, e não estamos mais nos deparando com aquelas lides aventureiras que tinham pedidos de A a Z. Hoje o pedido é muito mais certo, determinado, muito mais justo. Isso traz uma consequência, esse foi um dado novo que chegou esse ano, que é a produtividade no julgamento das ações. Então, nós tínhamos uma média de 2 anos entre a distribuição e a primeira sentença, e hoje a gente se depara com uma média de 7 meses para o primeiro julgamento. Isso, obviamente, deve trazer um reflexo no segundo grau, que deve estar abarrotado de mais recursos, imagino, mas também traz um reflexo econômico para a companhia, que estava preparada no seu forecast, né, na sua programação, para um desembolso, para um provisionamento, no período de 2 anos, que era a realidade. E agora a gente está recebendo mais sentenças num menor espaço de tempo. Então, isso tem inflado a nossa provisão. Nós vamos ter que lidar com essa nova realidade também, né? Mas eu acho que é produtivo, eu acho que é um caminho sem volta e é uma questão de resolver esse backlog, né? É uma curva. Daqui a muito pouco tempo a gente já vai entrar na normalidade. E já caminhando para o final aqui, quando eu penso no cenário ideal, né, de tudo isso que a gente falou, eu penso nos operadores do direito, né, juízes, empresa, trabalhadores e sindicato, com o mesmo espírito mediador, porque a advocacia do futuro, que eu diria que é do presente, a que a gente já enfrenta, é essa, ela vai ter que se reinventar. A cultura da litigiosidade não tem mais espaço, agora é a cultura da pacificação social que se fala, né? E, como eu disse aqui, a justiça do trabalho, que não vai morrer, eles não vão conseguir, mas ela tem que estar focada em temas relevantes para a sociedade, em temas que vão ajudar o crescimento econômico do país e o desenvolvimento, né? O direito do trabalho ele precisa acompanhar essas mudanças de comportamento da sociedade, né? E, para finalizar, eu deixo vocês com 2 frases aqui do Carnelucci, jurista italiano, para reflexão, né? Ele dizia há mais de 2 séculos que o advogado é o primeiro juiz da causa, e isso se coaduna com o preceito do artigo 133 da Constituição, quando fala que o advogado é imprescindível para a administração da justiça. E a segunda frase é que a conciliação é a sentença dada pelas partes, e a sentença é a conciliação imposta pelo juiz, né? Então, fica aqui para reflexão, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e o espaço, e aqui fica o meu contato para quem quiser debater um pouco mais. Muito obrigado. Muito obrigada pelas suas ponderações, doutor Júlio, apresentando a forma pragmática de gestão de conflito de uma grande empresa. É muito importante para nós ouvirmos, nós queremos conhecer sempre os 2 lados, achei muito interessante as suas colocações sobre os acordos extrajudiciais, através dos tribunais arbitrais, através da mediação in company, a mediação no âmbito sindical. Tenho procurado conhecer um pouco mais sobre esse assunto. A mediação processual, fico muito satisfeita que já tenha tido uma experiência positiva quando o doutor Edmundo, vice-presidente à época do nosso tribunal, pôde recebê-lo e chegar a um bom termo. A questão dos acordos extrajudiciais ainda são questões ainda que estão sendo bastante debatidas. Agora, com relação à questão dos sejusques e dos juízes das varas, o trabalho da conciliação é feito no âmbito do regional. As varas, os sejusques, claro que com o trabalho do sejusque há um trabalho mais intenso da conciliação, mas as varas do trabalho têm feito também um trabalho muito interessante sobre a conciliação, e aqui vai um agradecimento muito especial da coordenadora do NUPEMEC a todos os juízes do trabalho da 15ª região, que têm se empenhado e muito na tentativa da solução do conflito.